Ok, estamos gravando então e vamos falar do diagrama de casos de uso. Na aula passada a gente falou bastante dos casos de uso, dos casos de uso, como eles devem ser escritos, né? E agora a gente vai falar de uma representação que ela não representa um caso de uso, mas ela representa sim todos os casos de uso do sistema. E o maior uso que ela existe, a gente tem uma ideia do que faz o sistema como um todo. Antigamente isso era feito por um desenho chamado diagrama de contexto, e o diagrama nível zero do diagrama de fluxo de dados, e isso é uma informação bastante interessante para a gente ter ideia do que faz o sistema. Então, a gente já viu exemplos do diagrama na aula passada, a gente vai demorar mais ou menos uma hora é, é, fazendo essa aula, né, essa formato palestra, e também eu espero ter o exercício aí, né, porque nós já temos praticamente no exercício anterior, levantamos bastante coisas que nós precisávamos para esse exercício. Então a gente vai falar do diagrama básico, né, das associações gerais que são aplicáveis aos casos de uso entre os elementos, relacionamentos específicos, e depois a gente vai falar de escopo e abstração, tá? Além disso da compatibilidade entre eles. Então isso aqui é um diferencial que vem do livro do Coburn, né? E depois, rapidinho, a gente fala de casos de uso de negócio. Então, vocês já viram, né, os elementos principais do caso de uso? Isso aqui, inclusive, é a notação antiga, né? Então, vocês vão encontrar alguns casos de uso que usam setinhas, né? Essas setinhas nós não usamos mais. Isso aqui é o caso de uso. Né? Opa, desculpe, eu quero pegar aqui vou pegar o roxinho. Isso aqui é o antigo, né? Isso aqui não existe mais. Né? Além disso, né, o sistema mudou a ideia. Apesar de normalmente a gente usar o sistema mesmo, né, mas agora a gente pode usar outras coisas se quiser nas caixinhas. Então, no caso de uso UML 2.5, nós temos estas representações. Eu esqueci a herança. Olha, eu esqueci a herança aqui que também tinha lá, né? Então nós temos a herança ainda. E a herança é mais um símbolozinho que a gente tem aqui. Opa, esqueci. Ok. Então a gente tem a associação, que é um conceito básico do ML, né? Onde as coisas são associadas e ela implica em poder ter várias, por exemplo, a gente pode botar coisas como o menor número associado ou maior, né? Dos lados, né? Então essa associação, quando a gente fala associação, é uma associação da linguagem UML, né? Então tem um significado muito próprio, né? Que é o de associação, ok? Não é necessariamente usa, né? Não é necessariamente inicia, não é necessariamente recebe dados. E olha só, esse caso de uso tem relação, está associado, esse ator estão associados de alguma forma. Aí você tem duas relações especiais, que é o include e o extend, que ocorre entre casos de uso, a gente vai ver. E esse quadrado aí que a gente vai colocar em volta das coisas é uma partição, ou seja, é um conceito global que se aplica a um grupo de objetos do nosso diagrama. Tá? É, essas coisas todas são definidas no modelo da OMG, né? A OMG tem um documento, né? E se você for trabalhar com casos de uso, né, você tem que aprender a ler com casos de uso, não, desculpe, né? Com o ML, né? Você tem que aprender a ler esse padrão, porque ele fala de detalhes de como você deve especificar certas coisas. Né? Então, num projeto, por exemplo, que a gente usava o ML durante mais ou menos um ano, umas duas vezes ou três, a gente teve realmente que sentar em cima do padrão, né, para ver o que a gente realmente queria dizer, né, como se escrevia. Né. Raramente isso para o diagrama de caso de uso. Né. O diagrama de caso de uso é um diagrama bem simples, mas outros diagramas são bem mais complexos, né, como o diagrama de sequência, por exemplo, né, que é aquele que tem as barrinhas verticais e as setinhas correndo entre elas. O ator, tá,
lá na definição de caso de uso, né, ele é uma classe em UML. Tá? Então, essa anotação que a gente coloca aqui, né, ela é um estereótipo, que a gente chama, né, é uma descrição gráfica do estereótipo. Tá? E é a descrição gráfica mais comum. Nada impede que você realmente use outra descrição gráfica. Tá? Ele representa que no seu modelo de classe, provavelmente vai ter essa classe, principalmente no seu modelo de domínio. Né? Talvez essa caixa não seja implementada, né? No modelo físico, vamos dizer assim, no modelo do seu programa, no modelo de domínio, onde você explica como funciona o domínio, certamente, se você tem um ator customer, né, você vai ter uma classe customer. Né? A verdade é criar esse ator significa criar essa classe. Tá? É, né? Então a gente tem aqui algumas. Já o caso de uso ele tem duas notações alternativas. Né? Você tanto pode colocar o nome do caso de uso dentro da oval, né? Como pode colocar embaixo. Essas coisas são engraçadas, né? Porque esse padrão, ele é de comitê. Né? Então, às vezes, eles têm coisas, né? É um comitê que. Então, às vezes, tem coisas que são feitas assim porque tem que atender um ou outro membro que faz aquele tempo há muito tempo e tem poder de voto, né? Mas, assim, quando você desenha na mão, é mais fácil fazer assim. Né? Porque você não fica preocupado no tamanho da bolinha. Né? Então, geralmente, quando eu desenho à mão, eu acabo botando, mesmo que às vezes eu faça desse jeito aqui, porque é o jeito que é mais elegante, vamos dizer assim, né? Mas muitas vezes, geralmente eu também tento, eu faço assim que é mais fácil. Né? Então é mais fácil falar assim, então aluno, né? Aí tem lá, aí é mais fácil escrever aqui, né? Aí eu não estou limitado pela bolinha, né? Fazer matrícula. Tá? Só que essas coisas aumentam o tamanho do desenho, né? Então a gente geralmente usa, principalmente se já está usando uma ferramenta gráfica, usa a versão 1. Né? Eu vou botar aqui versão preferida, né? Preferida por mim, né? Você pode preferir outro, pode achar mais bonitinho, mais elegante, não tem problema nenhum. Tá? E você pode usar ícones customizados também, né? Aí ó, tem a sugestão, né? O exemplo, né? Eu não gosto desses ícones customizados, tá? Porque por causa da leitura a longo prazo. Né? Porém, realmente nada impede que você, por exemplo, se você é um banco e está fazendo os casos de uso que entram um banco, né? Você colocar aqui o seu logo em vez do bonequinho, né? Principalmente para organizações, né? Você pode realmente usar isso. Para pessoas não tem necessidade, né? Para pessoas não tem necessidade, mas para organizações é interessante. Agora, os autores do padrão, né, falar, evita usar o bonequinho assaltado. Né? Eu acho graça nisso, então eu sempre falo, não use o boneco sendo assaltado. Mão para cima, né? Mãos para cima. Né? Não sei por que também eles fazem essa anotação, avisam isso, mas eles preferem, né, que você use. Pela regra você poderia usar, mas falar, evita porque aqui o boneco está sendo assaltado. Eu acho interessante. Então tá, então a verdade, desenhar casos de uso é juntar essas partes num diagrama que explica o que é o sistema, certo? Desenhar um diagrama de casos de uso. Né? E a gente já viu como levantar os casos de uso, né? Fazer listas, aquilo ali seria suficiente, só que não é visual, né? Não é tão legal. Então, a gente tem aqui os nossos diagramas. Então, a verdade é que a gente pode associar atores aos casos de uso. Né? Associar ao ator no caso de uso, dizendo que ele tem o quê? Alguma participação em alguma das narrativas, das histórias, dos cenários, né, que a gente está contando no caso de uso. Né? Aí ele fala, tô falando, olha só, esse cara aí aparece naquele caso de uso lá, quando você escreveu, né, ele vai aparecer. Mas eu não estou dando nenhuma garantia que ele aparece no caso de uso principal, ou sempre vai aparecer, ele pode aparecer só algumas vezes, né? Se houver multiplicidade, né?
Eu não garanto que ele apareça ao mesmo tempo, né? Como é uma associação, eu posso ter regras de multiplicidade. Significa o que aqui? Que o coordenador pode abrir várias turmas, pode usar esse caso de uso várias vezes ao mesmo tempo, né? Por exemplo, ter várias janelas abertas na tela que abre turma, né? Mas se eu coloco aqui, por exemplo, aqui eu posso colocar talvez um asterisco aqui do aluno, né? Dizendo eu alterei nota, né? E vários alunos recebem o aviso que a nota foi alterada, né? Mas não tem nenhuma maneira de dizer o que isso realmente acontece, né? Eu só consigo saber, né? Inclusive, ele pode receber vários, porque pode ter vários professores fazendo isso ao mesmo tempo, né? Mas isso aqui, lembrar, né, que é um mesmo caso de uso, né? Então, nesse caso de uso alterar nota, não podemos saber pelo diagrama quem altera a nota ou quem recebe a informação que a nota foi alterada, né? Não tem essa dica e não tem setinha para nos dizer, né? Mas a gente tem a prática, né, de falar, olha, quem muda, né, as coisas fica à esquerda. E quem tem responsabilidade ou avisos, ou recebe avisos, né, fica à direita. Não é uma norma, né, mas geralmente é uma prática usada por todo mundo. Tá? Nos livros, geralmente vem assim, né? Quando você tem um diagrama muito grande, você tem que abandonar essa norma, né? Porque não há condição, como você tem que botar os bonequinhos em alguns lugares, né? Então, os exemplos de livros, geralmente eles são pequenos, pode usar muito bem essa prática, né? Mas quando você tem um diagrama muito grande, um sistema enorme e tal, aí você tem as suas bolinhas vão para vários lugares, você tem um mapa muito grande, aí fica difícil controlar isso aí de maneira perfeita. É... E também é possível colocar uma notação de dependência. Isso aqui é pouco usado. Tá? A dependência simples. Né? Botar aqui simples. Né? A gente vai usar as dependências inclui, né, e estende. Ok? E é possível colocar uma generalização. Então, a generalização, ou a herança, né, ela é um relacionamento, né, que a gente fala de um filho para o pai, a generalização, né, e fala o seguinte: olha, esse cara aqui de baixo, né, ele segue um comportamento do pagar conta, mas ele é especializado de alguma maneira. Então, ó, posso pagar conta com dinheiro, pagar conta com cartão. Agora a gente pode chegar aqui, né, e botar lá, né, pagar conta com Pix, né, que seria um novo caso de uso, ok, do pagar conta. E por que a gente usa essa generalização? A generalização a gente usa para mostrar, olha, tem um objetivo comum, um comportamento comum, uma estrutura comum, né? Na verdade, a melhor é mostrar que esses aqui estão organizados, né? Esses aqui são parecidos, né? São formas de fazer o de cima. E isso, né? Esse pagar conta, ele pode nascer de duas maneiras. Ele pode nascer porque o cara explica para você. Eu vou explicar, responder uma pergunta que tem aqui já, né? Já vou responder. Desculpe. Pode significar que você, fazendo análise, você descobriu esses três aqui, né? Descobri pagar conta com dinheiro, descobri pagar conta com cartão, descobri pagar conta com Pix e viu que eles são comuns e gerou um pagar conta genérico, né? Ou você levantou na análise que existia um pagar conta, né? E você falou, poxa, mas na hora de realmente de fazer esse pagamento, né, ele paga a conta de algumas maneiras. Então aqui tanto pode ser descoberto bottom-up como top-down. Ele devia ser bottom, né? Mas top-down. Aqui isso aqui são verbos, na verdade, né? Verbalizações né? Então é isso. Ou você descobre que tem, né, as ações separadas e fala, isso aqui é a mesma coisa, então eu vou criar
um caso de uso generalizador, né? Para poder explicar que aquelas coisas são muito parecidas, têm um objetivo comum, como pagar a conta, né? Ou eu vou fazer o contrário. E isso, meu objetivo maior é garantir uma certa consistência, né? Claro que eles não são iguais, eles são consistentes, né? Em todos os comportamentos que, no nosso caso, que pagam conta. Então, eles todos vão ser parecidos, né? E vão se comportar da mesma maneira, vão seguir o mesmo protocolo, por exemplo, o mesmo passo a passo de trabalho, né? Uma interface parecida. Então, é um aviso: olha só, pagar conta com Pix, pagar conta com cartão, pagar conta com dinheiro, tudo isso é pagar conta. Então, eles devem ser bem parecidos. Talvez tenha uma opção, ter uma parte comum, né? Coisas assim. O Vinícius perguntou: dependência é o mesmo que extends? Não, a dependência é uma versão, é o conceito geral. Vamos ver a simbologia aqui, ó. Vamos voltar aqui e ver a simbologia, né? O extend é uma dependência. O include é uma dependência, né? Mas nem o include, mas nem toda dependência é desse tipo, né? A gente pode querer anotar, por exemplo, né, que aqui, na verdade, isso aqui é o inclui, tá? Essa aqui seria o inclui. Mas a gente pode querer para anotar, por exemplo, que eu só posso fazer algo aqui, né? Fazer x com y, se y, se eu cadastro y. Viu como é mais fácil escrever embaixo? Cadastrar y. Então eu posso dizer, ó, há uma dependência aqui, né, da existência de y, mas geralmente o que a gente vai usar o stand include. Então isso aqui é muito raro, pouco raro, é raro ver. Opa, esse raro tá horrível, né? Raro ver uma dependência. Na verdade, é raro ver uma dependência simples, né? Em todos os diagramas, a menos os diagramas de pacote, né? Que é simples. Não include e não extend, né, em um diagrama de casos de uso. É raro. Eu, para falar a verdade, acho que só vi mesmo no manual. Tá? Porque as pessoas, muita gente nem sabe que pode usar, né? Porque como isso aqui tudo aí é uma classe, tá? Então você pode fazer uns relacionamentos, os mesmos relacionamentos que você faz com as classes, você poderia fazer nesse diagrama. Mas não é comum, tá? Então a gente fala aqui a generalização. Geralmente, tá? A generalização de a esse desenho aqui eu tinha, depois eu parei de fazer, né? Significa o seguinte, ó, você tem lá um pagar conta, né? E você tem aqui botar aqui, pagar conta com cartão, botar bolinha, 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 vai ser uma certa, tem aqui, né? Pagar conta com Pix, tá? Aí eu falo, esse aqui depende daqui, esse aqui depende daqui. Geralmente isso significa, né? Esse é um desenho, não me lembro agora de que autor é. Mas eles gostavam de fazer o seguinte: aqui acontece alguma coisa, né? Aqui acontece alguma coisa, tá? E o que vai acontecer aqui embaixo é o seguinte: no pagar conta com cartão, né? Provavelmente o que acontece, deixa eu pegar outra cor aqui, verde. Provavelmente o que acontece é que eu tenho uma partezinha aqui, né? Que substitui uma partezinha lá. Então isso aqui vai acabar, esse cara aqui, né, vai fazer o quê? Ele vai acabar chamando o de cima, né? E a mesma coisa aqui, né? Eu tenho uma partezinha aqui. Deixa eu fazer assim. Que é um comportamento específico, por exemplo, do lado de cá, né? Tá? Que é a especialização lá, né? Uma função que é chamada diferente, algumas coisas assim, né? Ok.
A gente também pode fazer generalização de atores. Essa aqui é pouco usada, tá? É usada, mas ela implica em certas coisas, tá? Vamos dizer que ela é mais evolutiva, tá? Ou seja, você vai, mas eu vou tirar o mais aqui, porém aparece mais ao longo da elicitação. Né? Quer dizer, sabe, vão aparecendo as especializações, né? A gente já sabe, né? Isso aqui é uma especialização, né? Ou pode aparecer até mais tarde, né? Isso aqui é uma generalização. O mínimo produto viável não tem a especialização, né? Então, vai aparecendo talvez mais ao longo vou botar o mais entre aspas aqui, né? Porque é uma afirmação genérica aqui, né? Ao longo do processo de licitação. Já quando você trabalha com autores, a gente geralmente faz muito cedo isso, né? Porque tem relação, por exemplo, com o organograma, né? Tem relação com entender a empresa, a organização, né? Eu uso sempre organização para poder ser empresa, órgão de governo, por assim, né? Então, basicamente, eu estou dizendo, olha, um ator desse tipo, ele também é daquele tipo lá, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui um funcionário, né? Que é o ator mais genérico aqui dessa organização. Ele pode ser um gerente, alguns gerentes podem ser supervisores, alguns podem ser diretores, né? Um funcionário pode ser caixa, que pode fazer algumas coisas, ou técnico de manutenção, né? E um correntista pode ser um correntista gold, né? Geralmente a gente quer dizer isso o seguinte, né? Esse cara aqui, ele faz um grupo de coisas e geralmente esses especialistas, né? Eles fazem mais alguma coisa. Quando você coloca esse relacionamento de herança no seu caso de uso, você diz o seguinte, ó, o filho faz tudo, ou basicamente está autorizado, né, que o pai faz. Tá, então o gerente pode fazer todas as ações de um funcionário, o supervisor pode fazer todas as ações de um funcionário, mas um gerente, por exemplo, aqui não pode fazer todas as ações do caixa, certo? Pelo menos só se você ligar ele nas ações, mas automaticamente ele não faz, ok? Então isso aqui é isso aqui a gente usa muito, tá? Vê muitas vezes, principalmente essa relação funcionário-gerente, né? Ela é muito comum, né? Qualquer relação que você tenha de chefia, onde o chefe pode fazer algumas coisas a mais, né? Você vê no caixa da farmácia, do supermercado, só alguns funcionários podem fazer um estorno, né? Ou podem tirar um item de uma compra, né? E aí você entende, né, como essas coisas acontecem assim. Você pega lá o funcionário e diz, ó, no caso acho que é o contrário, né? Tem lá um supervisor de caixa que é menor que o gerente, né? Aí você trabalha com essa generalização de atores. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Por exemplo, aqui qualquer profissional de saúde, né? Pode alterar prontuário, usa o caso de uso alterar prontuário, ou seja, ele vai usar o sistema para alterar prontuário, é isso que a gente está falando, né? Um profissional de saúde vai usar o sistema para alterar prontuário. E esse profissional de saúde pode ser um médico, enfermeiro ou auxiliar, né? E também estou dizendo aqui que apenas o médico, né, pode solicitar um medicamento. O enfermeiro e o auxiliar não podem solicitar medicamento. Eles não estão lá associados, eles não participam desse caso de uso, né? Eu poderia aqui dizer, ó, que o enfermeiro, por exemplo, recebe um aviso, né? E não teria como eu saber. Deixa eu pegar aqui um vermelhinho. Se eu ligar aqui, ó, se o enfermeiro só é
avisado, não tenho como saber aqui. Ok? Não tem realmente como saber no diagrama. Então, essa generalização é usada para simplificar a relação entre muitos autores, né? Como a gente, atores, né? De um caso de uso, né? E de vários casos de uso, né? E mostrar que um pode fazer todo o que o outro faz. Geralmente, a gente usa as generalizações do mundo real, né? Então, por exemplo, isso aqui faz sentido no mundo real, né? Então, a gente usa aqui de alguma maneira. Tá? Então, a gente tem um exemplo aqui de um diagrama de caso de uso simples, né, bem simples, por sinal, onde um resumo, vamos dizer assim, né, do que seria um retrato pequeno que seria o sistema, onde o comprador vai na loja e quer realizar transações bancárias, né, por exemplo, pagar conta, pagar dívida, comprar produto, alguma coisa assim, né? E o da manutenção do terminal, ele quer executar relatórios ou manter as máquinas ATM, né? E aqui eu tenho lá o banco. Quando eu realizo uma transação bancária, quando eu preciso de um relatório, eu tenho que chamar o banco. Então eu estou usando a convenção aqui, esquerda, direita, né? Ativa, deseja, tem objetivo. Esses são os melhores termos, né? Aqui tem responsabilidade. Ok. Vocês vão ver as coisas assim. E aí você vai, geralmente, quando você olha o diagrama, né? Você não sabe. Não está escrito, nesse diagrama, à esquerda estão os usuários que têm objetivo, os atores que têm objetivo à direita. Mas você lê e começa a perceber que aquela organização, né? Que aquele pessoal que fez o modelo criou dessa maneira, pela aparência. Então, muitas coisas a gente começa a perceber pela aparência. Né? Já está até escrito aqui, atores com objetivos, atores com responsabilidades. Tá? Lembrando, né, que no nosso caso de uso, eu vou ligar aqui o ar-condicionado, o nosso caso de uso, ele tem um fluxo típico e outros fluxos alternativos escritos nele. Tá? Então a gente não pode esquecer isso, né? Que o caso de uso, no nosso caso aqui, por exemplo, efetuar a reserva, né? Ele vai ter o sistema e a operadora, né? Então eu tenho aqui, ó, a operadora, deixa eu voltar aqui, né? A operadora informa o sistema. Então o sistema está usando a operadora, né? Caso de uso, né? A operadora, a operadora está usando o sistema, né? Espero que vocês estejam conseguindo ler, né? E aí ela está conversando com o cliente ao mesmo tempo, ok? Não está no nosso caso de uso, isso não é importante para a gente, né? E aí ela, em certo momento, né, o sistema emite o voucher direto para o cliente. Né? Vai mandar imprimir, vai mandar enviar, vai mandar um e-mail, né? Então, como o sistema emite o voucher direto para o cliente, e aí eu vou mudar aqui a minha metodologia de mostrar as coisas, eu vou pegar um highlighter, né? Ó, sistema emite o voucher para o cliente. Né? E além disso, né, eu tenho o quê? Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que ele executa outro caso de uso. Tá? Então eu vou usar aqui essas características, né? Aqui então ele chama, executa outro caso de uso e aqui ele emite para o cliente e aqui eu tenho, né, a operadora, né? Opa, vou marcar aqui, né? Os meus atores, não, meus atores são operadora, operador e cliente. Eu marquei isso aqui, operador e cliente são meus atores, né? Dá para ver aqui.
né? Então, quando eu vou lá, né, quando eu clico, eu descubro, né, esse seguinte mapa. Eu pensei que ia ficar na frente, ficou atrás. A operadora, né, ela efetua a reserva, que é o nome do meu caso de uso. Né? O cliente faz parte, né, e tem uma inclusão aqui. Inclui autorizar cartão de crédito. Né? Então ok. Então esse meu papel aí, ele vai ter esse diagrama que vai estar no meio, né, de vários outros casos de uso no mesmo diagrama. Né? Então, quais são os relacionamentos? A gente já viu o relacionamento de herança, né? Porque tudo é classe, pode herdar. Né? Então, quais são os outros relacionamentos específicos que são muito usados? Né? Então, o primeiro é o inclui, certo? O inclui é a subrotina. Esse é a subfunção, é o procedure que você chama. Esse é fácil de entender. Né? Ele é uma relação entre um caso de uso básico, ok, esse é o principal, né? O principal, vou escrever aqui, principal, e um caso de uso que desculpe, explicitamente chamado. Ok? Então, aqui dentro, vai ter algo como invocar, chamar, e vai chamar um caso de uso que esse caso aqui, por exemplo, ele não é acessado diretamente pelo correntista. Então, a gente não coloca o tracinho. Né? Se colocar o tracinho tá errado, provavelmente não. Né? Porque também, de certa maneira, ele está associado. Tá? Mas tem uma associação automática. Sacar dinheiro, né? Usa o alterar saldo. E o pagar conta também usa alterar saldo. Isso aqui é como se fosse exatamente uma subfunção. E olha só, ó, isso aqui é um depende. Então, pagar conta, para ser realizado, ele depende do alterar saldo. Né? Então, pagar conta depende do alterar saldo por meio de uma inclusão. Quando você usa isso? Né? Aí tem um exemplo. Né? Caso de uso sacar dinheiro, executar e identificar clientes. Né? Aí o caso de uso identificar clientes tem inserir cartão, validar cartão, entrar PIN, verificar PIN. Né? O, o, o transferir fundos faz a mesma coisa, o depositar cheque faz a mesma coisa, o pagar conta faz a mesma coisa. Ok? Então a gente tem aí um, um caso de uso interessante para a gente. Por que a gente usa inclui? O mais comum, né, é porque várias classes fazem a mesma coisa. Desculpe, várias classes não, vários casos de uso tem um pedaço dele que é muito parecido, que é igual, né, que é igual, exatamente igual, não é muito parecido, é exatamente igual. Então a gente fatora, né, esse pedaço, né, encapsula esse pedaço em um caso de uso que passa a ser importante para todos. Então ele sai, na verdade, ele vai sair, você vai ter lá um caso de uso base, né? Vai ter lá o base um, o base 2, o base 3. Todos eles têm uma partezinha lá na execução que é igual. Então o que você vai fazer? Você vai puxar essas coisas, né? Vai puxar essas coisas para a parte igual, parte comum. Né? E aí você vai criar o inclui. Talvez fosse melhor ter feito essa setinha de outra cor, né? Vou passar por cima aqui com outra cor. Só para ficar claro que não é parte do diagrama, né?
Então a gente tem essa ideia aí. A gente identifica que essa parte é igual para todo mundo, e sendo igual para todo mundo, a gente transporta, e aí facilita a manutenção, né? É, você vai trocar as coisas, se precisar trocar, só dentro daquele caso de uso. Então, ele é executado por ser chamado, tá? Ou seja, quem define o caso vai estar lá, um, dois, três, blá, 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 N aqui, não vou botar aqui, vou botar aqui caso N, né? Chamar caso de uso incluído. Aí vai aqui, né? Imediatamente depois, o N mais um, né? A coisa vai chegar lá, né? Claro que isso aqui vai ser sempre algo comum, né? Identificar cliente, pagar conta, listar usuários, sei lá, alguma coisa assim. Vou tirar listar usuários, vou botar listar clientes. Vai ser alguma coisa assim. Então, quem decide chamar ou não é o caso de uso chamador. Tá? Isso é bastante importante para separar o include do extends, que você já sabe que existe. Tá? Então, agora o extend. Né? Então, no caso de uso extend, ele estende um base e a dependência é do outro lado, né? Porque o base continua existindo sozinho. Tá? Isso é importante de entender. O base continua existindo sozinho e a gente tem um comportamento adicional que insere a base, né? Isso aí é feito num ponto de extensão. Então, basicamente, o que acontece é esse ponto de extensão é tipo um go-to, tá? É um patch, né? E a origem do stand foi exatamente, né, o fato de estar no comitê da OMG, uma empresa de telecomunicações que tipicamente faz sistemas que precisam ser atualizados em funcionamento. Então ela tinha uma metodologia, ela usava extensão porque ela tinha uma metodologia de usar patches, né? Porque ela chegava lá no código de máquina dela e fazia um go-to para algum lugar, né, para o patch, e era o que ela podia fazer, ok? Né? Tirar aquele código lá e botar um go-to para outro lugar, mesmo em código de máquina, né? E ela fazia esse patch lá e ia para um lugar que processava e via se aí se aquele patch tinha que funcionar. Então, a decisão, aqui a gente vai estar escrito aqui em algum momento, mas como eu falei, né? A decisão de executar já é tomada na extensão. Isso, teoricamente, né? Geralmente a gente sabe que no programa pode tomar lá no nosso passo. Mas, teoricamente, a decisão é responsabilidade da extensão. Então, a gente tem aqui um cliente de ATM, né, que tem que pegar conta e tem duas extensões. Eu posso pagar a prazo e posso pagar com poupança. Ah, por que, que não é assim? Vou botar aqui, né? Pagar a prazo, pagar com poupança. Ah, não há uma resposta. Né? Aquelas coisas, né? Como você prefere modelar ou como isso aconteceu ao longo do tempo. Né? Claramente, isso vai ter que ser decidido pelos modeladores. Né? Se vem mais tarde, por exemplo, se hoje eu fiz pagar conta e daqui a 3 anos alguém fala, eu preciso não pagar a prazo, né? Você vai provavelmente modelar como extensão. Jorge, tem uma pergunta, pode fazer. É, são duas agora. Mas a primeira é como ficaria essa representação. Tipo, lendo o diagrama que a gente faz, que a gente escreve o fluxo. Não é o diagrama, é a descrição que a gente faz em fluxo. Como a gente vê que esse fluxo, quando a gente passar para o diagrama, vai ser um extend, por exemplo.
Por exemplo, Normalmente, olha só, eu tenho esse mesmo colega que me passou esse desenho que eu uso, né? Do caso de uso, que nem é um desenho perfeito, mas é um desenho bem legal, né? Do efetuar reserva, né? Ele fala o seguinte, ó. Se está no fluxo principal, é include. Se está no fluxo alternativo, é extend, tá? Então isso aqui não é oficial, tá? Mas é uma regra que você pode usar na sua organização. então, por exemplo, eu teria no include, no fluxo principal, escolhe meio de pagamento, e aí nos fluxos alternativos eu teria pagar a prazo e pagar com poupança, seria algo assim? Peraí, deixa eu só acabar de escrever aqui para pensar. Pode ser um padrão na organização. No fluxo principal, você teria algo assim. Vou botar aqui, cliente, escolhe forma de pagamento. Tá? Não, no fluxo principal seria cliente escolhe pagar com cartão. Tá? E aí continuaria, né? Aí no fluxo alternativo você teria cliente escolhe pagar com. Vamos supor que aqui fosse o 9, tá? Aí você teria aqui o 9A, cliente escolhe pagar com Pix. 9B, cliente escolhe pagar com PicPay, tá? Isso aí passando a noção, né, que essas coisas são extensões do principal. Eu acho, né, mas aí no fluxo principal, né, típico, você colocaria a forma mais típica, tá? É, eu estou pensando aqui agora como eu evitaria aqui falar pagar com cartão, né? Então eu poderia ter, como você falou, né? Segunda opção, né? Eu teria aqui desculpe, cliente escolhe forma de pagamento, sistema hum, cobra cliente cliente paga conta. E aí eu teria os três aqui, sei lá, 9C paga com cartão. Tá? Talvez aqui fosse mais o caso, como a gente está pensando antes, fosse mais um caso de herança. Tá? Esses típicos aí provavelmente seria uma coisa. Esse exemplo talvez não seja tão bom realmente que um exemplo. Esse exemplo, vou até anotar aqui, esse exemplo é melhor para herança. Quando você está fazendo o sistema de uma vez só, tá? É, uma coisa típica aqui que seria uma extensão seria, por exemplo, o sistema não tem saldo. O cliente não tem saldo. Tá? Então vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui uma transparência para a gente ver se eu consigo desenhar numa transparência branca. Tá? Esse é o slide 27. Então, provavelmente um exemplo melhor aqui. Um exemplo com mais cara de extend. Tá? Seria aqui, vamos voltar ao sacar dinheiro, tá? Sacar dinheiro. E a gente sabe que o sacar dinheiro ele tinha 11 passos, se lembra? Né? E o último passo aqui, tinha um passo aqui no meio. Vou ver se eu acho aqui, vou pegar ele aqui. Né? Vou pegar o sacar dinheiro aqui, peraí. Botei errado aqui. Não sei se lembram do sacar dinheiro. Né?
Vou diminuir aqui só para a gente ter mais espaço no slide. Vou botar 12. Opa. Então eu tenho aqui o sacar dinheiro, né? Aí você, ao longo do processo, você fala, eu identifiquei aqui o seguinte, ó. Quando o correntista informa a quantia, 7A, cliente não tem saldo. Aí eu passo aqui, eu posso jogar executar. Na verdade é um go to, né? Vá para usar cheque especial. Tá? E aí eu usar cheque especial, e usar cheque especial aqui é outro caso de uso, né? Caso de uso, usar cheque especial. Faz blá, 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 blá. Volte para 8. Uma coisa interessante, né, é que o extend normalmente ele é de um caso de uso só, tá? Enquanto o include ele é normalmente de mais de um caso de uso. Eu acho que melhorou a compreensão com esse exemplo. Beleza. Então tá. Esse exemplo é mais claro porque é uma exceção, né? É um caso de alternativa lá. Né? E aí a gente começa a perguntar: na verdade, eu precisava ter aqui algo do tipo. Seria melhor que eu tivesse algo do tipo aqui, 8, né? A ATM verifica saldo com o banco. Né? Seria muito legal aqui, né? E aqui depois que a ATM entrega o dinheiro, a ATM modifica saldo com o banco, no banco, do cliente no banco. E a gente vê como a gente pode melhorar os casos de uso, né, ao longo da análise. Né? Só de explicar para você esse caso de uso, já saí de 6 para 11 passos, agora achei mais 2 passos que seriam interessantes ter. Certo? Então a gente usa primeiro o stand, né, para tirar do caso de uso daquelas alternativas, geralmente das alternativas, os passos que são opcionais, né, que vão acontecer por alguma condição. Tá? Para quê? Para simplificar o meu caso de uso, para deixar ele sempre implementado mais fácil. Né? Ok, é uma troca. Por que você vai tirar esse caso de uso de alternativa? Porque muitas vezes, por exemplo, geralmente a gente quer que as alternativas sejam coisas pequenas. Né? Se a alternativa é muito grande, ela pode virar uma extensão. Tá? E o outro motivo é porque ao longo do tempo eu criei algo. Né? Então, inclusive, eu quero registrar, né? Eu quero registrar a diferença entre a versão antiga e a versão nova. Né? Então, isso aí também vale uma outra transparência, né? Um outro slide, já que é a palavra que meus filhos acham que é a palavra correta. Espera aí que eu fiz uma besteira aqui. Opa. Então, eu vou aqui nesse slide aqui, né? Vou criar um próximo slide aqui. Ok. Só que eu esqueci o que eu estava falando, que é ruim. Sim. Esse caso de uso, então, né? Vamos supor o seguinte, né? Você fez um caso de uso aqui, assim, né? Original. O original era pagar conta. Ok? E vou botar aqui comprador.
Aí você, lá no pagar conta, você, no mais 2 anos depois, né? Você foi lá e o pagar conta tinha tinha N passos aqui. Tá? Aí 2 anos depois do pagar conta, você falou, ih, agora tem o pagar conta que é muito complicado, que é pagar com Pix. Né? Então, e aí você chega lá e bota lá no caso de uso, pagar conta. Né? Você vai no caso de uso, pagar conta, e cria uma alternativa. Né? K.A pagar com Pix. Ok? E aí seu desenho continua assim, tá entendendo? Então, no seu desenho do caso de uso, você não está explicando não aparece, né, a sua nova funcionalidade. Tá? Então você faz o quê? Então para aparecer, então, para mostrar que agora é diferente de antes, eu faço isso. Entendeu como ele aparece? Ele aparece para a gente poder documentar também. E essa era a questão lá do membro lá. É, é, do membro lá do comitê. Ele queria mostrar, eu quero mostrar, né, que eu estou fazendo essas mudanças nos meus diagramas. Acho que fica mais claro assim, né? Se vocês derem um okzinho aí, ou se eu compliquei mais, vocês podem dizer, complicou mais. Tá, beleza, vamos lá. Né? O professor gosta de joinha de vez em quando, né? Para saber que vocês estão escutando. Né? Então vamos lá. Então aí nós temos um exemplo, né, que tem a compra a crédito, e aí, certo dia, apareceu, né, ou a gente tem o parcelar crédito, né, que é uma alternativa tão grande que é melhor mostrar em outro caso de uso. Ok? Veja que pode ser que a operadora fale com o banco, a gente nem está interessado nisso aí. Para a gente, a operadora do cartão de crédito é uma coisa, o banco é outra coisa. Então, nesse caso de uso, aí, o comprador vai comprar a crédito, né? E ele pode parcelar, né, o cartão de crédito, né, ou vai debitar na conta, ou vai comprar à vista, né? Eu podia até ter escrito comprar à vista, né, para ficar condizente com o cartão, né? Então seria talvez, escrevi errado isso talvez aqui, talvez melhor. Depende do jargão da empresa, né? Melhor comprar à vista, né? Imprimir extrato aqui também ele pode querer imprimir extrato para saber se pode pagar, né? Ok. Então a gente vê que tem esses dois objetos principais, tá? O ator e o caso de uso. E eles podem se relacionar, né? O ator com ator só pela generalização, né? O ator ele se associa com os casos de uso, ok? E os casos de uso, basicamente, eles incluem extend, generalization, e a gente pode até botar aqui, tá bom? Associações em geral aqui, mas são pouco usadas. Desculpe. Vou apagar aqui, eu queria falar dependência, não queria falar associação. Apesar de também, teoricamente, poder. Né? Então, eu vou até seguir aqui. Ok. Então, lá no diagrama, no manual do OML, tem vários exemplos, tá? De casos de uso sendo descritos, né? E aqui eu vou chamar a atenção, como isso é uma associação UML, ele usa cardinalidades. Ok? Então, um cliente, um withdrawal, né? Um sacar, aqui é sacar, né? Ele sempre vai ter um cliente.
né? Mas um cliente não precisa sacar nenhuma vez na vida, né? Então pode ter zero usos, né? Para estar usando zero vezes no momento. Um transferência sempre tem um cliente, um depósito, né, sempre tem um cliente. Um banco ele pode receber vários depósitos, né? E aqui segue as coisas. O Jorge quer falar alguma coisa. As cardinalidades são em relação a quantas vezes aquele caso de uso é executado simultaneamente? É, essa é a minha interpretação, tá? Uhum. Mas eu. O negócio é o seguinte, vamos lá. O lado de cá, tá? Vamos lá. O lado. Vou apagar essas aqui, tá? Deixa eu ver uma boa aqui. Acho que é esse aqui mesmo. O lado de cá, ok? Esse lado aqui. Vou chamar ele de lado um, tá? Lado um, cardinalidade do ator na associação. Ele significa o seguinte: quantas vezes o ator aparece em uma execução do caso de uso. Quantas vezes o ator aparece em uma execução do caso de uso, tá bom? O lado de cá, vou chamar de L2, L2. Então vou escrever aqui, ó, L2 é o lado do caso de uso. Tá? Ele seria realmente quantas operações, né, quantos casos de uso o ator pode fazer simultaneamente. Essa é a minha. Agora eu vou ser sincero, eu vou dar uma checadinha no OMG se é só isso, tá? Essa é a interpretação desse, desse diagrama aí, mas pode ser que existem outros, mas para mim é essa, tá? É porque É que eu me lembro de ser, tá? Fala. nessa interpretação me confunde um pouco, por exemplo, a relação com transferência, por exemplo, que transferência está lá que é cardinalidade 1 para cliente, e você pode talvez ter uma transferência entre dois clientes do mesmo banco, então não sei, ou sabe? Pode, mas o que a gente está querendo dizer é se o cliente está envolvido na operação da realização de transferência, Ok, tá? ok. Então, vamos supor que vamos supor o seguinte, né? Então, né, vou escrever aqui com duas cores para a gente saber, né? Opção um, transferência. Opção um, cliente que recebe não é avisado, tá? Como está, ok? Opção 2, vou botar em laranja. Opção 2, cliente que recebe, se for do mesmo banco, é avisado, ok? E aí, Ok. na opção 2, eu poderia colocar. E aí, a opção 2 teria duas representações. Uma assim, tá? E uma eu vou botar a outra em verde. E outra assim, tá?
Então, na verde, eu poderia pensar em colocar aqui outro cliente. Tá? E acontece o seguinte, esse cliente pode receber dinheiro várias vezes, tá? Ou 0 vezes, ok? Agora eu sempre me confundo. Pera, L1, esse é o meu problema com essa coisa. Então, ele seria igual ao banco. Não, seria igual assim, ó. Tá? Porque vários casos de uso poderiam estar transferindo dinheiro para ele, tá? É a mesma regra do banco lá. E ele aparece quantas vezes? Ele aparece 0 ou 1 vez. Ok? Uhum. No caso, aí por exemplo, eu acho que eu faria assim, tá? Entendi. Por que eu faria assim? Eu faria assim porque, segue a regra do esquerda e direita, né? Vou botar assim, ok? 2, eu separo bem, né? E eu poderia, eu separo bem que é outro cliente. A opção seria eu colocar assim, quer ver? A opção seria eu colocar 0, 1 aqui, que não é tão ruim, certo? Mas botar um asterisco aqui. E essa opção é ruim. Concorda comigo? Sim. Porque ela é ambígua. Essa aqui, a verde, ela não é ambígua. Eu sei, tem um cara que vai fazer a transferência que ele só participa no máximo uma vez. Tá? E geralmente, muitas funções são esse 0, 1 aí do lado. Tá? Agora, tem outro cara que ele está participando várias vezes. Né? Então, eu acho a opção verde melhor. E isso é o tipo de discussão que você tem numa mesa de análise, quando você está fazendo diagrama, que você quer mostrar, principalmente porque o diagrama de caso de uso, ele tem uma ambiguidade natural. Né? Então, se a gente bota a informação lá no laranja, ele fica mais ambíguo ainda, porque eu já não sei por que esse verdinho está aí ou o pretinho está aí. Né? Eu vou ter que escolher outra cor para isso. Está ficando um carnaval isso aí. Né? Perdi. Perdi o meu mouse, gente. Tá lá. Vou pegar a borracha para apagar isso aqui, que agora é importante. Eu já não sei por que cada customer está no diagrama. Se eu, além de não saber por que ele está no diagrama, eu não sei qual é. Entendeu? Eu misturo eles num só, né? E não tem problema nenhum botar ele 2 vezes, a gente sabe que é a mesma classe lá. Né? Por isso que eu acho que o nome ator é ruim, o nome papel seria melhor, mas ok, vamos em frente. Entendeu? Fica mais ambíguo ainda. Então já é ambíguo, né? Já é ambíguo por natureza. Vamos tentar não deixar mais ambíguo. Então você pode notar numa empresa que vai falar: não, aqui a gente nunca bota o mesmo bonequinho 2 vezes. Tá? Aí você vai ser obrigado a botar esse 0 estrela aí do lado direito, que é ruim. Tá? Na verdade, não seria nem 0, não seria 0, 1, não. Aqui, desculpa, estou errado aqui, né? Não seria 0, 1, não, né? Seria 1, 2. Certo? Isso me leva a outra dúvida, porque Bom. Porque geralmente em modelagem R, que é um negócio que estou mais familiarizado, a gente geralmente usa só 0, 1, 1, 1N, por exemplo. Mas nesse caso é importante ser mais específico, mesmo que, por exemplo, 1N, em teoria, contém essa modelagem 1, 2. Mas no caso é bom ser específico e realmente botar um 2 ou botar tipo um. É melhor ser específico. Nesse caso que eu escolhi, é melhor ser específico porque eu estou dizendo que só pode passar para uma pessoa, tá?
um caso de uso de trânsito, você só passa dinheiro para uma pessoa. Tá? Tanto no ER, quanto no modelo de classe, quanto em qualquer coisa do ML, tá? Você pode usar números específicos. No ER não é comum, no ER é muito incomum. E no diagrama de classe também é bem comum, tá? Porque esses limites são meio artificiais, ok? Mas se o limite for um limite, uma restrição legal, é bem interessante colocar. Aqui eu quero dizer, olha, eu vou botar aqui, eu atendo 5 porque é o que eu consigo atender, mas então bota N, que no futuro talvez eu consiga atender 10. Ou então o cara cria, N é menor que 5, uma regra de negócio lá, tá? Mas quando realmente você tem uma coisa bem absoluta, assim, ó, a transferência é para um cliente de fora ou um cliente de dentro. Mas é sempre para um, aí vale a pena colocar e ser bem específico. Né? Você tem que pensar o seguinte: se você está colocando a regra de negócio já no diagrama, o que é bom, ou se você está colocando uma coisa que é muito volátil no diagrama e aí não é bom. Tá? Por exemplo, você está colocando uma coisa que você tirou dos dados. Eu olhei aqui os dados, ninguém tem mais de 5 telefones, então eu vou botar 5 aqui. Tá? Aí tem um cara que tem 6 e o sistema não vai funcionar para ele. Foi arbitrário colocar esse número. Claro? Ficou, professor. Ok. E agora a gente vai sair da teoria padrão do caso de uso, tá? E vai entrar nessa proposta do Coburn no livro Writing Effective Use Case, tá? Que tem em português uma versão que só saiu uma vez, você só encontra hoje em sebo, que é escrevendo casos de uso efetivos. E nesse livro ele explica, basicamente ele escreve algo, ele escreve o livro em função da experiência dele como consultor escrevendo casos de usos ou ajudando empresas a escreverem casos de uso. Né? Esse livro é muito bom, assim, em matéria de livro sobre um assunto, né? Não vou dizer que você vai ler que nem você lê Agatha Christie ou Harry Potter, não é isso, né? Mas em matéria de gente, ele tem uma leitura fácil, inclusive, uma boa leitura, né? Mas em matéria de um livro sobre um assunto, ele é um livro excelente, assim, fantástico. Acho que ganhou até o prêmio de melhor livro um ano aí de uma revista. Então, ele fala o seguinte: olha, quando você pensa um caso de uso, tá? Na verdade, quando você pensa um conjunto de casos de uso, é importante que você entenda as relações que existem entre esses casos de uso e que eles estejam no mesmo nível ou você saiba em que nível de abstração eles estão. Então, ele divide esse nível de abstração que eu estou usando em termos gerais entre escopo, tá, e abstração. Então, vamos ver primeiro escopo, porque escopo é bem mais fácil. Tá? Então, escopo é o seguinte: imagina que esses bonequinhos aqui, acho que eu roubei do livro dele, né? Essa imagem. Esses bonequinhos aqui são os atores. Deixa eu pegar uma canetinha vermelha que chama mais atenção. Né? Então, olha só, você pode estar fazendo uma descrição do caso de uso de um cliente em relação à empresa, né? De alguém que é de dentro da empresa em relação ao sistema, né? De outro aplicativo em relação ao seu aplicativo, de alguém de um departamento em relação ao sistema, de outra empresa em relação ao sistema. Então, o escopo ele define isso. Né? Onde está o seu caso de uso para todos os casos de uso daquela família, daquele projeto, serem escritos da mesma forma. Tá? Então, ele fala o seguinte: quando você escreve um caso de uso, você pode pensar na organização ou no sistema. Ok? Também pode ser um caso de uso de componente, mas isso aqui vai ser um detalhe que você vai colocar em certo momento. Né? E aí você pode pensar ele de caixa preta ou de caixa branca. E aí tem símbolozinho: organização é uma casinha pintada, organização caixa branca é casinha branca, sistema é um bloco pintado, caixa branca aqui, né? E componente isso aqui é um parafuso. Tem os desenhos que tem que explicar, né? Então, qual é o escopo da organização? É quando eu falo assim, correntista solicita empréstimo para o banco. Né? Então, aqui eu estou falando, o banco, né? O hospital. Até eu posso botar aqui
a área de RH. Pode ser um departamento, mas eu sempre vou tratar tudo em função de um banco. Então, todos os meus casos de uso se referenciam ao banco. Eu não troco no meio do caminho do banco para o gerente, do banco para o caixa. Então, isso é uma maneira de você controlar como o seu caso está trabalhando. O segundo caso é você usa entidades internas à entidade que você está trabalhando. Então, eu estou falando, o meu relacionamento com o banco, né? o meu. Desculpa, não é o meu, né? O relacionamento do ator, né? Desculpe, gente. O relacionamento do ator com a organização se dá por meio de pessoas ou partes da organização. Então, se eu falo aqui o gerente, o caixa, né? O ombudsman, sei lá, fui reclamar lá, né? Tem o cara da reclamação, que é o ombudsman. Né? Do quê? Do banco, né? No hospital, eu vou falar, né? O atendente, o médico, a enfermeira, a auxiliar de enfermagem, né? Na área de RH, eu vou falar, né? O gerente de RH, a psicóloga, a diretora de RH. Então, eu vou falar, né? Esses detalhes, né? Mas meu relacionamento é com o quê? Com a organização, né? Eu estou vendo dessa maneira. Né? Geralmente isso vai ser escrito com o que a gente chama, né? Tá aqui, já está escrito aqui, né? De caso de uso de negócio. No finalzinho eu vou mostrar que tem uma diferença de notação para casos de uso de negócio. Vamos pintar isso aqui que é importante. Highlighter, amarelo. Ok. No escopo sistema, a mesma coisa, né? Geralmente a gente trabalha com esse escopo aqui, com o escopo sistema, né? Caixa preta, né? A gente fala o sistema, né? O app. Né? Algumas vezes a gente vai falar de subpartes do sistema, né? Mas é mais raro. Esse aqui é o mais comum. Mas a gente pode falar aqui, né? O menu, né? O display, né? No teclado. Aí a gente está falando, né, no caso do ATM, né? A gente pode estar falando de partes do sistema. Esse aqui é menos comum. Tá? E finalmente eu posso estar olhando para alguma coisa muito detalhada, né? Ali um subcaso muito detalhado, né? E isso aqui é bem comum. Mas pode aparecer mais em coisas que envolvem hardware específico, né? Por exemplo, né? Nossos sistemas de informação em SI, ele é bem comum em sistemas de informação. E até um gasto, assim, adicional de esforço que pode não valer a pena, né? Então, vou botar aqui também, esforço vale a pena. Quando que isso aparece? Por exemplo, fábrica de software. Né, onde tudo é especificado nos mínimos detalhes, porque tem um cara que especifica e outro que programa. Né? Então você começa a especificar os componentes, né, detalhadamente. Um especifica
projeta. O outro, vou botar aqui codifica, né? Aquele programador meio burro, né? Que não tem que pensar nada, ele só faz o que está escrito na ordem de programação lá. Então a gente vê aqui, ó, o correntista, né? O correntista ele pode falar com caixa, ele pode falar com o banco, né? Fala com o banco, né? Pode falar com o caixa pode falar com a ATM, o correntista também pode falar com a ATM, né? O manutenção de ATM fala, o caixa também pode falar com o sistema bancário, né? Sem problema nenhum. Então essas coisas aqui podem acontecer, né? E o caixa pode falar com todos os sistemas, vou botar aqui todos os sistemas. E a gente vai olhar isso e vai decidir, né, que símbolozinho colocar, né, como indicar o nosso sistema, né? Aqui tem um código, né? Assim, depois a gente fala aqui um pouquinho do código, né? E aí tem os níveis de abstração. Opa, né? Então ele indica como são os objetivos, tá? E o que a gente quer é trabalhar. Esse é o caso justo que a gente precisa ter. Esse caso de uso é o que podemos implementar. Então a regra é a seguinte, ó, tenho lá os casos que eu posso implementar, são os motivos que a gente entra no sistema para fazer as coisas. Tá? E aí você tem coisas que são maneiras de organizar, né? E tem coisas que são subfunções. Então, tipicamente aqui você tem, né, pagar conta. Aí eu posso ir lá no ATM, só pagar conta, só sacar dinheiro. Faz sentido isso. Eu entrar lá, é uma operação mínima, né? Sacar dinheiro, pagar conta, emitir cheques, trocar senha. Tem muitas funções que eu posso fazer no ATM e que eu posso ir lá, fazer uma vez e pronto. Então, esses são os nossos objetivos de usuário, né? Tudo condizente com o que a gente está falando, né? Atores, melhor falar objetivos de atores, né? Que é o termo em caso de uso. Atores têm objetivos, né, quando vão acessar o sistema e que delimitam os casos de uso, né? Os estratégicos são maneiras de organizar esses objetivos dos atores, né, de maneira que a gente possa descrever o sistema em partes, né? E as subfunções são os includes e os detalhes de certo tipo. Então, eles estão sempre ligados entre si. Aqui tem uma coisa interessante, eu vou voltar atrás um pouquinho e falar, né? Quando eu tenho um caso de uso aqui, por exemplo, do correntista falando com caixa, né? O caso de uso, né? Correntista, banco, tá? E o caso de uso correntista, caixa, tá? Eles vão induzir, tá? Casos de uso entre o correntista e o ATM, por exemplo, né? Ou entre o caixa e o terminal bancário, tá? Ou entre o caixa e o ATM. Mas pode haver uma evolução, entende que pode haver uma evolução do meu ator, porque o correntista está falando com o banco, no meu caso de uso de negócio, que é sacar dinheiro, eu quero sacar dinheiro do banco, ele não está ligando para que objeto tem, né? Então para sacar dinheiro do banco eu posso, o correntista se identifica, o banco verifica a identificação, o correntista pede o dinheiro, o banco verifica se tem saldo, o banco entrega o dinheiro, o correntista pega o dinheiro, certo? Bom, vamos escrever aqui, então, isso aqui esse é o slide 40. Vou mandar aqui para o 40. Então, vamos fazer um slide novo, né? Vamos botar aqui um texto livre. Ah, não, vou botar dois textos aqui. Peraí, vou fazer aqui. Vou fazer home, slides, layout. Assim. Então, aqui, ó. Correntista. Opa, peraí. Correntista com o banco.
correntista com o ATM. Tá? Vou botar aqui assim, né? Então eu tenho aqui correntista chega ao banco, pede identificação, correntista apresenta a identificação, verifica identificação, vamos lá, banco verifica identificação, correntista solicita dinheiro, banco verifica saldo, banco fornece dinheiro, correntista pega dinheiro. A gente pode botar aqui banco deduz valor do saldo, correntista vai embora. A gente pode ter esse aqui um caso de uso de negócio, correntista, né, que é de um jeito, e a gente tem lá o nosso caso de uso do correntista com ATM, né, que eu vou pegar ele de novo aqui, peraí, onde está? Está aqui, né? A gente já conhece ele, né, mas a gente decidiu botar mais uns passos aqui, né, correntista de forma contínua, banco, ATM, verifica saldo com o banco, ATM deduz saldo do cliente com o banco. A gente pode fazer direto isso aqui, né? Não precisa, porque pode ter um erro, não tem saldo. Então a gente pode fazer assim. Né? E aí a gente vai falar, bom, aqui está conversando com o banco, né? Qual o escopo? Então tá claro, ó, aqui está conversando com o banco. Vou pegar o desenho lá. Esse aqui, né? O escopo é esse aqui, ó. Opa, onde é que eu boto? Põe aqui. Vou botar aqui. Né? E no outro, o correntista está falando com a ATM, o escopo é esse aqui. Né? Eu sabendo isso, aí eu posso controlar para todos os casos de uso do mesmo jeito, né? Terem a mesma cara, né? Estarem no mesmo nível. Eu olho para ele, então sempre tem que falar ATM, né? Lembrando que aqui, né, então, essa aqui acontece. Né? O ATM é o sistema, eu estou falando que o sistema não é uma organização, é um sistema. Né? Botar aqui no banco. E aqui vocês sabem, né? Aqui vocês sabem, né? Que pode ter lá o banco. Deixa eu pegar aqui o meu desenho, meu desenhador. Pode virar. É mais elegante, tá? Escrever aqui que o ATM verifica saldo. Aí depende um pouco da vantagem. Pode gerar uma alternativa não tem saldo. Tá tendo uma obra aqui, né? Vocês devem estar ouvindo, né? Mas lamentavelmente acontece até na sala de aula, tá? Então agora a gente vê aqui essa transparência é boa, né? A gente vê, ó, tem aqui um que o escopo é a organização como caixa preta, né? E o outro que o escopo é o sistema como caixa preta, né? E aí a gente vai seguindo aqui para o nível de abstração. Então, o nível de abstração. Acho que tem uma pergunta, talvez. Vocês não estão ouvindo o barulho, deve estar filtrando. Ok. Então, o nível de abstração, né, a ideia é a seguinte, ó. Como que o usuário pode usar o sistema? Então, eu vou falar aqui, ó. Esse aqui é o sistema de RH, tá? Pode preparar promoção. Não, é o sistema, desculpa, de marketing. Preparar uma promoção, referenciar uma promoção, monitorar a promoção, fazer pedido, criar fatura e enviar fatura. Tá?
Então aqui eu tenho dois grupos, né, de ações, tá? Uma ligada às promoções e uma ligada à venda, né? Então esses aqui são os objetivos do usuário quando vão usar o sistema, certo? Esses objetivos, eles usam funções comuns, que estão abaixo do nível de objetivo do usuário, como registrar o usuário, identificar produto, identificar comprador, identificar promoção, que são usados por vários casos de uso do objetivo do usuário, né? Tem algumas subfunções aqui que eu nem sei quais são, tá? No momento ali, vou pular, né? E aí tem coisas que, ó, fazer o anúncio, anunciar é esse pacotinho de três. Fazer o pedido esse aqui e cobrar esse aqui, certo? Então eu tenho o nível mais alto. E o objetivo do projeto, né, a gente pode colocar um nome lá, como por exemplo, aumentar vendas, coisas assim, tá? Então a ideia é a gente controlar, né, o nosso nível também pelo objetivo do usuário, mas poder organizar esses casos de uso de maneira que mostrem, né, várias coisas funcionando. Basicamente, não, todos são casos de uso em níveis diferentes, tá? É como se você fosse dando um zoom, né? Raramente você tem, por exemplo, o caso de uso, nesse nível aqui, provavelmente você teria assim, ó, caso de uso, vou chamar, eu botei o objetivo do projeto aqui, mas era melhor colocar vender produtos. Caso de uso, vender produtos. Tá? Aí seria algo assim, marketing anuncia produto. 2. Vendas pede produto. 3. Eu posso falar. Quem poderia fazer cobrar? Botar financeiro. Cobra. Tá? Esse caso de uso ele é escrito apenas quase que para constar. Tá? Aí eu faço, então no meu sistema, né, eu vou fazer aqui, né? Eu tenho marketing, eu tenho vendas, eu tenho financeiro, né? E eu tenho 3 casos de uso, né? Que é o anunciar, eu tenho pedir e eu tenho cobrar. E aí eu faço um diagrama assim, tá? Isso é pouco usado, mas se o sistema for muito grande, você começa a precisar usar. Tá? Geralmente, os sistemas aguentam ser desenhados desse tamanho. Tá? Então, eu tenho aqui os objetivos estratégicos da empresa. Né? E a ideia do Coborn é o seguinte: ó, isso aqui que está embaixo, ele está no fundo do mar. Você não olha se não mergulhar. Tá? Isso aqui que está em cima está no nível do mar. Ok? E isso que está do meio, né? Está no nível do mar, você vê. E isso que está em cima, você está, né? Você está no alto mais abstrato. Então ele usa símbolos a nuvem, bem abstrato, uma pipa, tá horrível essa pipa, né? O nível do mar, que também é bem feinho, né? Um peixe e uma concha. Tá? Então, a mapa é o seguinte, ó. Quando você está subindo, você vai entendendo por que as coisas são feitas. E quando você está descendo, você vai entendendo como as coisas são feitas. Tá? Então ele fala, ó, sumário de alto nível, sumário, objetivo do usuário, mais importante, tá, gente? Isso aqui a gente tem que ter. Né? Isso aqui é para a gente, se o sistema for grande, né? E geralmente sistemas de informação organizacionais eles são grandes, né? E aqui, né, includes, né, extends, né, detalhes, ok? Então, o nível do usuário, a ideia é a seguinte: o nível do usuário, uma pessoa, uma sessão, um objetivo completo e mínimo, né, que faz sentido para o negócio. Vou botar aqui.
Para o negócio ou para o sistema? Tá? Então a ideia é a seguinte, ó. O caso de uso, né? Você escreve assim, por exemplo, pagar conta. Pagar conta, né? Ou nada, né? Ou escreve pagar conta com uma exclamação, dizendo que é um caso de uso lá do nível do mar. Tá? Se for um caso de uso detalhado, pagar conta atrasada, que é um extend lá. Aí você bota o menuzinho lá. Ou não vou nem usar pagar conta atrasada, não, porque ela não merece ser fora do nível do mar, não. Eu posso ter aqui, né? A gente sempre usa identificar cliente, né? Identificar cliente. Aí eu tenho menuzinho. Se eu tenho aqui essas funções são funções de movimentar conta, né? Movimentar conta, né? Que eu posso sacar dinheiro. Aí eu boto o maisinho aqui, né? Sacar dinheiro. Né? Tudo isso está dentro de movimentar conta. Aí eu não preciso usar o desenho, tá? Então ele fala, pode usar dessa forma. Então ele mostra para a gente, aqui estão os desenhos, né, um caso de uso sumário. Operar companhia de seguros. Isso é a nuvem, tudo que a minha companhia de seguros faz. Tá? Ator primário é um comprador, né, o escopo é a companhia de seguro, né, então é uma caixa preta. Deixa eu ver se eu estou com o símbolo da caixa preta guardado aqui para a gente usar. Né, porque ficou errado o símbolo aí. Ok. Não, não é esse aqui, não é esse aqui. Não. Deixa eu pegar uma caixinha preta. Deixa eu pegar uma casinha preta, né? Uma casinha preta pra gente aqui. E bem melhor do que esse aqui, né? Isso aqui é outra história. Porque esses desenhos mudaram de cor, incrivelmente, né? Aí eu tenho uma casinha preta no nível da nuvem, tá? Aí eu vou adicionar um novo serviço, né? Na minha carteira, né? Que é o Telefalar Fácil. Então, como é que eu instalo um novo serviço, né? Dentro do Telefalar Fácil. Então tá no nível sumário, tem um passo a passo, né? E aí esse é o do usuário. Eu estou usando o sistema, né? Que chama atende já, né? Eu sou o usuário mesmo, o cliente liga, o atendente diz, aqui já está errado. Já está errado, já apareceu o atendente. Não, já está errado. Esse caso justo está errado. Não pode não. Tá. O trigger que é cliente liga. Esse caso justo está errado. E a gente segue em frente aqui. Então tem uma compatibilidade entre scope que é o seguinte, olha só. É incompatível falar um caso de uso lá do nível nuvem, né, com o escopo detalhe. Né? Então a gente tem uma forte compatibilidade aqui nessa região. Né? Principalmente a gente vai usar aqui. Né? Aqui. Né? Também usa aqui, na verdade, aqui podia ser verde. Né? E aqui. Né? E tem uma fraca compatibilidade e tem incompatível, né? Se é muito abstrato, se é um escopo muito alto, né? Isso é muito detalhe. Então a gente tem esses desenhos, são os desenhos que a gente usa. Até botei aqui, tá certo. Ó. Esses são os pares de coisas que a gente normalmente usa, né? Se quiser identificar, e é bom identificar os casos de uso, né? Dessa forma, né? Se você está escrevendo realmente um projeto que tem muitos casos de uso, né? É bom identificar dessa porta. Fez um barulhinho, deve ser uma pergunta. Né? Jorge. Professor, operações de extend e de import, elas automaticamente acontecem num nível... Tipo, os casos de uso que a gente está usando, eles são um nível mais baixo que o caso base ou não necessariamente? O include
normalmente são do nível mais baixo, tá? O Extend, eu agora fico em dúvida, eu vou ter que pensar, porque eu acho que pode ser, a princípio, eles seriam parte só. O Extend, ele é parte só de um caso de uso do usuário, tá? Então ele é do nível mais baixo, ele vai aparecer aqui no peixinho, tá? A questão, né, então include com certeza. O Extend é que acho que o Extend, talvez às vezes o Extend mereça ter aquele tracinho com o cara, né? Até porque, por exemplo, o Extend ele pode ser a nova visão, tá? Às vezes você tem esse caso aqui, é um caso possível, tá? Você tem aqui o caso X lá, ok? Isso aqui evolui. Para um caso Y. Eu diria que isso aqui não é impossível, tá? Não é agradável, mas pode acontecer, tá? Evolui para um. Tá? E aí você traria ele para o nível, tá? Não é o mais comum. O Extend geralmente é um detalhe, uma nova forma que você tem dentro de outra de fazer. Inclusive, já falei aqui, né? O Extend e o Generalização têm certas similaridades, tá? Depende muito do ponto que você pensou, de como você organizou o sistema, né? Se ele chega muito mais tarde, aí já não tem generalização, não vale a pena, né? Mas não é impossível acontecer isso, tá? Eu posso fazer a mesma pergunta para generalização, né? E a generalização? E eu confesso que, em geral, eu não posso te dar uma resposta. É, eu diria, e a generalização, né? Eu acho que a generalização ficaria no mesmo nível que o caso original que ela generaliza, na minha opinião. Ou o caso original vai para cá? Talvez o caso original venha para cá, não? Não, então, eu tava pensando num negócio mais relativo, por exemplo. A minha ideia é que, por exemplo, se eu tenho um caso na nuvem e esse caso tem um include, esse include seria um caso na pipa, por exemplo. Isso, sim. Então, e aí a minha interpretação da generalização é que se eu faço uma generalização, o caso ela se mantém no mesmo nível que o caso original. Pelo menos essa é a minha ideia. É, depende até de como você desenhar seu diagrama, né? Porque você vai desenhar, se você desenhar seu diagrama assim, tá bom? Isso aqui. Ah, vamos usar esse desenho aqui, porque esse desenho aqui não significava, não vou me lembrar o que ele significa, porque ele é um nada, né? Se você faz seu diagrama assim, ó, que é o comum de fazer, ok? Eu diria, como o usuário não está fazendo isso aqui realmente, você está dizendo que ele faz isso, então ele devia ser peixinho. Mas assim, isso é uma referência, né? Isso aqui, né? Então, se você combinar como você interpreta melhor, eu fico perfeitamente com, assim, não está errado, tá bom? Isso é uma referência, né? Então eu fico sabendo, ó, combinei que especialização está no mesmo nível. Ok, nenhum problema. Tá? Estou dizendo que a gente pode levar a pensar coisas assim. O diagrama pode nos levar a pensar maneiras de organizar os nossos documentos, né? Porque o caso é assim, o diagrama seria um documento que viria na frente, né, do seu caderno de casos de uso, né, ou do seu arquivo de casos de uso, o seu PDF ou seu Word, sei lá, né, ou o seu wiki de casos de uso, né, para ser uma coisa que você pode digitar a qualquer momento, né. E aí você teria uma regra, falar, olha, se eu botar uma extensão, se eu botar uma especialização, então eu vou manter o nível. Ah, não, se eu botar uma especialização, eu vou baixar o nível. Mas include certamente abaixo o nível. Tá?
um nível abaixo. Né? Deixa eu ver se eu posso desenhar aqui. Não, aqui já está tudo rabiscado, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de empresa, né, aberta, né, um caso de uso do tipo nível do usuário. Então aqui eu segui essa regra que você falou aqui, né, então esse aqui, né, tá até errado. Né? Esse desenho aqui não está fazendo muito sentido, não, né? Esse exemplo está errado, né? Tá errado. Esse desenho aqui está errado. Na verdade, cada caso de uso aqui tem um tipo, né? E esse aqui certamente ele é organização. Agora, por exemplo, eu não consigo ver se é organização ou se é sistema aqui pela maneira como está escrito, né? Então, mas aqui eu vou botar um peixinho. Aqui eu vou botar. Na verdade, eu consigo, já vou mostrar como, né? Eu vou botar um nível do mar. Né? E aqui, né, eu vou botar assim, ó. Tanto pode ser ainda é com sistema, né? Ainda e peixinho. Ou pode ser sistema com. Acho que não merece, por exemplo, aqui, né? Não é tão detalhado aqui. Né? Então, isso aqui eu discordo. Agora, lembrando que tudo isso aqui é caixa preta, então eu vou pintar, né, os meus cubinhos aqui. Tá? Mas, ó, include, né? Include nível do mar, vira peixe. Né? Podia fazer uma tabelinha aqui para o include, só que é uma tabelinha meio bobinha, né? Mas valia a pena avisar aqui numa transparência, né? Eu vou botar aqui, ver se eu acho aqui a gente pode botar isso aqui antes, ó. Tá ruim, né? Nível do usuário, aqui. Né? Então, ó, o include sempre abaixa. Sempre abaixa o nível de abstração. O extend. Normalmente abaixa, porque é um detalhe, né? E o generalização, botar aqui, depende do acordo ou do caso. Tá? E pensar essa coisa, se ele é só um detalhe, se ele não é um caso de uso completo, né? Esse caso de uso ele é completo. Né? Se o generalização ele não é completo, né? Então ele não está no mesmo nível. E aí, quando a gente descreve casos de uso de negócio, tá? Ou seja, os da casinha, tem uma notação para isso. Tá? Então, a gente vai desenhar, no caso de uso de negócio, a gente vai desenhar os nossos objetos com uma barrinha, que vai indicar, olha, a gente não está falando de um sistema de computador, mas está falando de uma organização, de um negócio. Tá? É que negócio também não é governo, então eu gosto mais de organização. Então eu estou num nível, né, de como as pessoas interagem com o meu negócio. O sócio paga mensalidade no clube, ok? E aí vai ter um caso de uso, né? Isso aqui vai implicar, provavelmente, né, em um caso de uso que é pagar mensalidade. Mas talvez ele implique em outro caso de uso também, né, que é emitir boleto. Que o sócio vai lá em algum lugar e emite o boleto.
Então, esse caso de uso de negócio ele pode implicar em mais de um caso de uso desse sistema, né? A relação pode ser 1 para N. Né? Será que um caso de uso de sistema pode trabalhar... um caso de uso de sistema pode também atender mais de um negócio. Né? O caso de uso de negócio, por exemplo, pode ser algo que eu quero comprar um carro ou comprar uma geladeira, né? Ou comprar um bem, que não é carro. Né? E eles são um seguro para carro, um seguro de vida, né? São casos de negócios diferentes, mas todos eles eu tenho que identificar o cliente. Né? Eu tenho que solicitar empréstimo, alguma coisa assim. Então pode ser que tenha uma relação. Então não é uma relação 1 para 1 entre casos de uso de negócio e casos de uso de sistema. Apesar do que, também é possível que na sua organização você crie uma regrinha, mas essa regra eu não gosto. Né? O Jorge Luiz perguntou, desculpe, Jorge. Não consigo achar aqui a sua pergunta, não sei se tem outra até, porque. Ok. Usando a barrinha, a gente não usa mais a casinha. Não, eu usaria a casinha também. Você não sabe se é branca ou se é preta. Olha só. Tem uma questão aí de usar a casinha, né? Que talvez vocês possam estar questionando, se vai fazer sucesso apresentar no seu documento essa casinha, não vão achar muito bobo, né? Então você pode substituir por outras coisas. Mas eu gosto desse, pelo menos você manter essa ideia na cabeça. Tá? Primeiro essa ideia você tem que ter na cabeça. Olha, todos os meus casos de uso estão no nível do mar. Né? Aí tem aquele códigozinho, né, de usar mais, e exclamação, menos e menos, menos, ou não usar nada no lugar da exclamação, né? Ok? Então, se eu sei se não tem nada, é nível do mar. Né? Mas eu gosto de botar a casinha. Pode usar os dois, ou pode não usar. Tal. Ajuda, né? Se a sua intenção é uma, né? Mas na verdade, sim! Uma coisa que eu posso falar é o seguinte: os símbolos são para os casos de uso. Lembra disso, né? Isso aí é um diagrama de caso de uso. Então, no diagrama de caso de uso, realmente, Você lembra que eu falei que esse aqui estava errado, ó? Esse aqui está errado porque, né, eu coloquei o tag aqui no caso de uso. Né? O diagrama. O diagrama pode ter um nível também. Você pode botar aí para dizer, olha, meu nível é esse aqui, nesse diagrama. Então você, por exemplo, não poderia ter nada no nível de desconto e tal. É um aviso, ó. Se quiser ver o diagrama mais detalhado, vem em outro lugar. Porque nós temos problemas de mostrar casos de uso, né? Quando tem muito caso de uso no sistema. Tá? Mas não tem uma regra. Aliás, primeiro porque a gente tem isso aí é uma decoração, vamos dizer assim, que o COBOL propõe, mas é muito útil você ficar com isso aqui na cabeça. Isso aqui na cabeça, esses quadradinhos aqui, eu estou em que quadradinho? Então, todos os casos de uso que eu estou descrevendo, inclusive no trabalho de vocês, né, vocês devem focar, né, em completar isso aqui. Opa, cadê o meu mouse? O trabalho de vocês devem focar, né? Nisso aqui. Quase não dá para ver, né? Ficou em amarelo. Focar o trabalho nesse nível aí. Né? Então, o caso dos negócios é como o ator negocia com a empresa, né? Faz algo com a empresa, o objetivo que ele quer da organização. Fala, Jorge. Não, é que eu tinha outra dúvida naquele diagrama do caso de uso de negócio, que era nessa questão do boneco, no ator. Você marcou o ator com uma barrinha também. Isso. Nesse caso, eu não posso associar esse ator a casos de uso que não são de negócio, porque, por exemplo, o senhor
se tivesse, por exemplo, pagar a mensalidade, o sócio ele paga a mensalidade e ele paga para a organização. Mas o sócio no clube também tem, sei lá, uma comanda automática de estacionamento. Então, isso já é o que ele interage com o sistema. Aí eu teria que refazer outro ator sócio e desse aí ator sócio criar a relação com o caso de uso pagar comanda? Ou eu posso puxar desse ator sócio para esse caso de uso que não é de sistema, que não é de negócio? Olha só, agora eu não tenho certeza, tá? Porque você está perguntando o tipo de detalhe que a gente tem que olhar na AMG, que é o seguinte: esse ator sócio aqui, tá? Do negócio, ele pode ser que no sistema eu tenha que dividir ele em outros, tá? Então, por exemplo, isso eu consigo imaginar, por exemplo, eu vou falar aqui, sócio paga mensalidade. Quando eu chego no sistema, tá? Eu vou dividir o sócio, tá? É que eu não estou conseguindo pegar um exemplo típico de divisão de sistema, tá? Que não seja também no negócio, mas existe, tá ok? Então, eu não sei, por exemplo, se quando eu usar o sócio propriamente dito, né? Porque na verdade eu estou falando uma coisa assim, olha, eu estou imaginando que esse cara aqui, né? Ele pode, tipo, ter uns caras aqui que não são do mesmo nível, né? Assim, como se fosse uma herança, né? Ele é dividido em especializações, né? Nem sei se pode fazer isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, eu ia mostrar no final da aula, a aula acabou, os slides acabaram, tá? Então eu vou mostrar no final da aula uma ferramenta. E aí a gente tenta descobrir, né, se essa ferramenta suporta. Então uma ferramenta muito boa que vocês podem baixar, agora não tem mais a versão Community, tá? Mas vocês podem baixar uma versão Student para vocês. Então eu vou usar essa ferramenta para testar. Não quer dizer que seja certo segundo o padrão, teríamos que olhar o padrão. Tá? Então eu vou fazer aqui um novo projeto. Tá? Essa ferramenta chama Asta, né? Eu vou criar um diagrama, ó, diagrama de classe. Tá? Não, desculpa, eu vou criar um diagrama que é o diagrama de casos de uso. Né? Eu vou pegar um bonequinho de negócio aqui. Não é esse que eu queria. Vou apagar ele. Ele não apagou, só apagou do diagrama, eu vou apagar ele mesmo do meu modelo. Né? Eu vou pegar um Business Actor, tá? E vou chamar ele aqui de sócio. Tá? E vou pegar um Business Case e vou chamar ele aqui de pagar mensalidade. Tá? Essa é a ferramenta que eu usei lá. E vou ligar elas duas, a gente toca aqui e tal. Opa, liguei elas duas. Tá? E vou dizer, ó, o sócio só vai pagar a mensalidade uma vez, quando estiver usando, né? Mas eu posso ter vários sócios pagando ao mesmo tempo. Ok. Só para a gente ter isso aí, nem precisava ter. Né? Aí agora eu vou fazer outro diagrama. Né? Que está no mesmo nível aqui, né? E eu vou tentar criar um sócio. Ele não deixa. Tá? Então significa que se eu quero criar um novo tipo de sócio, então, já que ele não deixa, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse cara, tá? Eu vou apagar esse ator 2 e vou puxar o sócio para cá, né? E vou ver se eu posso trocar o estereótipo. Eu posso mudar a cor dele, né? Eu posso fazer ele ser. Vou fazer só de brincadeira aqui, tá? Fazer ele ser azul. Ele ficou a bolinha azul. Vou até mudar a cor de novo. Vou botar a bolinha amarela aqui. E eu quero ver se eu consigo
É, eu não consigo pegar um estereótipo. Estereótipo. Parece que eu não consigo mudar, né? Ah, Icon Annotation. Ih, não, tirei aqui. Essa aqui não era o que eu queria. Então aqui não pode, tá? Então, mas o que não quer dizer que seja o mesmo, que eu possa usar, tá? Que eu possa ligar. Vou até tentar aqui, ó. Vou ligar aqui, né? Vou botar aqui esse sócio aqui, ele faz um caso de uso de sistema. Vamos botar aqui, agarra estacionamento. Foi a sugestão que você deu aí. Vou tentar ligar um no outro, ver se pode. Ele deixou, tá? O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pesquisar essa resposta, tá? Eu não tenho certeza. E eu vou mostrar como é que eu faço isso. Eu vou parar a gravação e vou mostrar como é que a gente olha o modelo MG. Vou parar a gravação aqui, né? Quem tiver